Deus é bom? Amém. Abre comigo em 1 Pedro 2. Nós estamos continuando a nossa série, na verdade nós estamos finalizando a nossa série. Nós temos olhado para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, e o Senhor tem nos falado sobre a nossa identidade. O Senhor tem nos ensinado quem nós somos. E Pedro aqui fala para os gentios, e ele diz: vocês são uma geração escolhida, vocês são uma nação santa. Ele fala que nós somos o sacerdócio real. E hoje nós já olhamos para esses três atributos daquilo que nós somos: a geração escolhida, o sacerdócio real e a nação santa. E nós vamos finalizar com aquilo que ele fala no versículo 9: o povo adquirido. Fala comigo: povo remido. Na versão do King James, que é uma versão que eu gosto bastante, ele diz um povo especial, e eu escolhi usar esse como nosso título hoje. Então hoje nós vamos falar sobre o que significa você ser um povo especial. E ele fala assim: vocês são um povo adquirido, um povo especial, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele te separou, ele te salvou, ele te consagrou, ele te comprou por um propósito. Ele não fez tudo isso para você se tornar um sacerdócio real, uma nação santa, você se tornar então uma geração eleita, porque ele não tinha mais nada que fazer. Ele, na verdade, ele fez isso porque ele tinha um propósito, e o propósito é para que anuncieis as virtudes. Fala comigo: virtudes. E virtudes tem a ver com excelências. Tem uma outra versão que diz excelência. Agora, olha só o que ele diz no versículo 10: vocês que em outro tempo, fala comigo, outro tempo, sabe, em um outro tempo vocês não eram povo. É isso que ele está falando. Agora você tem que entender que aqui o foco de Pedro é em cima de tempo. Então ele está falando sobre um tempo como este. Pedro está falando, você tem que entender que se nós estivéssemos tendo essa conversa 500 anos atrás, vocês não seriam povo. Mas porque vocês não estão lá naquele outro tempo, vocês estão no tempo de agora, debaixo da nova aliança, vocês são povo de Deus. E aquilo que antigamente seria só para os judeus, agora ele fala: vocês como gentios estão enxertados como oliveira brava para dentro das promessas de Israel também. Ele fala: antes, lá atrás, vocês não tinham alcançado misericórdia, versículo 10, mas agora alcanceis misericórdia. Então o que a gente tem que começar a entender é que a nossa identidade, fala comigo, a minha identidade vai determinar, ou melhor, fala assim: o meu entendimento da minha identidade vai determinar se eu alcanço o meu destino. Então o que ele está querendo deixar aqui claro é que quando você é consolidado na tua identidade, quanto mais consolidado na tua identidade, mais você começa a entender quem você é. E quanto mais você entende quem você é, aquilo pauta as tuas ações, tuas decisões, teu comportamento, a tal ponto que aquilo é determinante para que você alcance o teu destino em Jesus. Então uma coisa é você falar sobre destino, nós falamos sobre destino constantemente. O destino que Deus tem para nós. Quantos aqui entendem que Deus tem um propósito para você? Que Deus tem um propósito para você? Tá bom, se você acredita que Deus tem um propósito para você, eu também acredito. Só que eu diria, na intensidade que você acredita que Deus tem um propósito para você, você deveria então buscar a consolidação da tua identidade. E três coisas, se estiver anotando, anote essas três coisas que são medidores para que você venha realmente cumprir o que Deus tem para você, sabe? Constantemente essas três coisas estão em tensão e estão em balanço. Eu vou falar aqui de três coisas que você tem que ter como teu medidor, ou talvez no teu painel, na tua navegação espiritual. Nesse teu painel você está constantemente medindo. Então três coisas. A primeira coisa que tem que estar medindo é: Deus, será que eu estou cumprindo o propósito pelo qual eu nasci? Então você quer cumprir o propósito pelo qual você nasceu, sim ou não?
Eu imagino que todo mundo que está aqui, num domingo à noite, é porque você está querendo procurar Deus, como é que eu consigo melhorar para eu cumprir aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu quero estar apto para fazer a missão que o Senhor separou para mim. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que começar a ver. Agora, a segunda coisa que você precisa entender é os tempos. Fala comigo, entendimento dos tempos. Quanto mais você tem um entendimento dos tempos para um tempo como esse que eu fui chamado, isso vai começar a te ajudar a você entender a terceira coisa, que é a tua identidade em Cristo. Então, a tua identidade em Cristo, o entendimento dos tempos e a intencionalidade no cumprimento do teu propósito, são três coisas que eu estou constantemente medindo. Eu tenho falado, Deus, eu quero cumprir meu propósito. O Senhor tem falado comigo, se você quer cumprir teu propósito, você tem que estar mais consolidado na tua identidade. Deus, eu quero me consolidar mais na minha identidade. O Senhor fala, você vai descobrir quem você é, e você já sabe quem você é, mas você vai ter mais revelações de quem você é, quando você começa a entender os tempos, porque você não está, deixa eu falar uma coisa para você, fala comigo, eu não estou vivo no Brasil, em 2018, à toa. Faz sentido? Você poderia ter nascido na Indonésia e está vivendo lá, mas não tem a ver com o teu propósito, não tem a ver com a tua identidade. Então ele te põe nesse lugar. Ah, mas por que eu nasci para estar vivo em 2018? Você poderia ter nascido em 1800 e bolinha e nem estar mais aqui na face dessa terra, mas Deus reservou para você estar aqui. Faz sentido? Porque tem a ver com tua identidade e teu propósito. Quando você começa a analisar os tempos, você começa a ter mais clareza acerca de quem você é. Foi aquilo que Mordecai desafiou Esther. Esther capítulo 4, ele fala assim: quem sabe não foi para um tempo como este que você veio para a realeza. Ela começou a entender, então é por isso que eu sou quem eu sou. Eu comecei a entender, quando eu comecei a ter entendimento dos tempos, eu comecei a entender por que eu sou quem eu sou. Faz sentido? Se você começar a entender os tempos que você está vivendo hoje, como brasileiro, como paulistano ou paulista, ou seja, qual for a tua nacionalidade ou de onde você vem do Brasil, mas aqui em São Paulo em 2018 você começa a entender, Deus, eu entendo quem eu sou um pouco mais. Faz sentido o que eu estou falando? Amém. Versículo 5. Aqui Pedro já está falando sobre alguns termos que ele está pegando daquilo que a tradição judaica falava lá de trás. Então Pedro não está inventando, eu acho que é bonitinho você ser uma geração escolhida, eu acho que é bonitinho você ser uma nação santa. Não, Pedro ele está pegando termos que tem a ver com a lei de Moisés. Êxodo 19, Moisés recebe isso da parte de Deus, só que em um outro tempo. E Pedro está falando, você é a nação santa, mas não na época de Moisés. Você é o sacerdócio real, não na época de Moisés, agora na graça. Mas em Êxodo 19, versículo 5, ele fala: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Fala comigo, tesouro pessoal. Isso significa um povo especial, um tesouro especial. Quem aqui se sente especial? Levanta a mão se sente especial. Fala para quem é ao teu lado, ainda bem que eu sentei do lado de uma pessoa especial que nem você. Amém? Você está se sentindo um pouco mais especial agora, que alguém falou que você é especial? Olha só, ele fala assim: embora toda a terra seja minha. Ele fala, mesmo que a terra toda seja minha, vocês serão o meu tesouro pessoal e especial dentre todas as nações. Agora ele diz assim: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Agora, uma das coisas que a gente começou já a entender é que sim, o Senhor nos chama para ser uma geração escolhida, eleita. O Senhor também nos chama para ser um sacerdócio real, uma nação santa. Mas o que significa você ser um povo especial? O que significa você ser um povo especial? A gente fala, o povo especial são os judeus, porque eles são os oráculos, através deles veio a nós o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e é verdade, eles foram escolhidos por Deus para serem um porta-voz, para serem exemplos daquilo que seria o céu aqui na terra. E Deus escolhe aqueles nossos irmãos judeus, e Ele fala assim: vocês são especiais. Agora, debaixo da nova aliança, nós somos inclusos nessa promessa. E o que significa eu ser uma pessoa ou parte desse povo que é especial?
e você começa a olhar aqui, eu queria que você abrisse comigo em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, o que significa você ser um povo especial? Esse aqui é o nosso primeiro ponto hoje. O que significa ser um povo especial? Diz assim no capítulo 2, versículo 11. 2:11. Todo mundo achou? Tito, fica lá atrás. Tito 2, versículo 11. Porque a graça de Deus, fala comigo, graça de Deus. A graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Agora, o que é que nos ensina a renunciar às paixões mundanas? Fala comigo, a graça de Deus. Certo? Então você está acompanhando o texto, ele está falando assim, ele está apontando de volta para a graça de Deus. Ela, a graça de Deus, nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Agora, sabe, uma coisa que eu quero só mencionar, que é importante, quando nós falamos sobre graça de Deus, existe muita menção por aí de um evangelho de graça, que eu tenho olhado, tenho escutado, tenho visto, isso aí não é a graça de Deus, isso aí é uma graça barata, porque a graça de Deus que é salvadora, olha só o que ele fala, ela nos leva, versículo 12, a renunciar à impiedade e paixões mundanas. Fala comigo, transformação. Você não pode falar para mim que você teve um encontro com a graça de Deus, se a graça de Deus não te levou a ter transformação. Faz sentido? Porque se você tem um encontro com essa tal graça de Deus, que não te levou a ter transformação, a única coisa que você pode ter tido é uma ideia de permissão para pecar. E o Senhor fala, isso aí não é a graça de Deus. Então, existe muito ensinamento aí sobre uma graça que é barata. E quando a gente fala sobre essa graça que é barata, tem um autor, um filósofo chamado Dietrich Bonhoeffer. E Dietrich Bonhoeffer, ele é um alemão que não está mais vivo. E esse alemão, ele era um ativista que salvou muitos judeus na época da guerra, na Segunda Guerra Mundial. Alguém aqui já ouviu falar de Dietrich Bonhoeffer? Tá bom, se você já ouviu, eu recomendo as leituras de tudo que ele escreveu, são coisas muito boas. Só que em uma das suas escrituras ele fala sobre a graça de Deus. E olha só como é que ele descreve a graça barata versus a graça valiosa. A graça barata, ele diz, é a pregação do perdão sem a exigência do arrependimento. A graça barata é o batismo sem o compromisso com a igreja. A graça barata é a comunhão com os irmãos sem a confissão. É a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Quantos entendem isso aí? Não é a graça de Deus. Ele descreveu, isso aqui não é a graça de Deus, isso é uma graça barata. Agora, o que seria a graça de Deus? A graça de Deus seria uma graça valiosa. Olha só, ele diz, a graça valiosa, e ele começa a descrever, é o tesouro que foi escondido no campo, é a pérola de grande valor, e por conta desse tesouro, o homem, ele vende tudo que ele tem para poder assim adquiri-lo. A graça valiosa é o governo do Rei Jesus, pelo qual, se necessário, o homem arranca um olho para que ele não venha tropeçar. A graça valiosa é o convite de Jesus, que ao som desse chamado, o discípulo larga suas redes e o segue. Essa é a graça valiosa. Então Tito está falando, olha, se você teve um encontro com a graça que se manifestou através da salvação, uma das coisas que vai causar em você é um arrependimento que te leva à transformação. Então ele continua dizendo aqui, agora volto para o texto de Tito, versículo 13, 2:13, ele fala, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Ele se entregou por nós. Quem se entregou por nós? Jesus, versículo 14, ele fala, Ele, Jesus, se entregou por nós, a fim de nos remir, fala comigo, comprar. Então aqui ele está falando sobre o povo remido, o povo adquirido, o povo comprado pelo seu sangue. Ele fala assim, a fim de nos comprar, ou de nos remir, ou nos adquirir de toda maldade e nos purificar. Fala comigo, santificar.
para si mesmo um povo particularmente seu. Fala comigo, um povo especial. Agora olha só, esse povo, ele é dedicado à prática de boas o quê? Obras. Então Tito, ele está explicando quem é esse povo especial. É um povo que foi, entre aspas, vítima da graça salvadora. É um povo que recebeu essa graça, que levou então para um arrependimento, que levou para uma transformação. Então ele fala assim, ó, e você, uma vez que você é transformado, você é dedicado, a última coisa que nós lemos aí no versículo 14, você é dedicado a boas obras. Faz sentido? Essa é a graça de Deus, e isso que significa você ser um povo especial. Agora, nós falamos semana passada sobre Gênesis 12. Quem lembra de Gênesis 12, a aliança abrâmica? Quem lembra disso? Deus fazendo uma aliança com Abraão. Nós chamamos isso de aliança abrâmica. Gênesis 12. Na verdade, Gênesis 12 é o momento da aliança abrâmica. Em Gênesis 15, o Senhor Deus, ele reitera aquilo. Gênesis 22, ele reforça mais ainda. Mas a aliança em si foi em Gênesis 12, quando ele fala: sai da tua casa, sai da casa da tua parentela, sai da casa do teu pai, da tua zona de conforto, sai de onde você está, eu vou te levar para um lugar que você não sabe, mas se você me obedecer, você vai ser abençoado, muito abençoado, você vai ter uma posteridade, e não só você vai ser abençoado, mas a semente que você carrega vai ser a bênção para as nações. Você lembra disso? Isso aqui é a aliança que Deus faz com Abraão lá em Gênesis 12. Agora, semana passada nós aprendemos que nós fazemos parte dessa promessa. Agora, lá em Gênesis 12, se nós fazemos parte daquela promessa, ele reitera isso em Gênesis 15 e também em Gênesis 22. Então, abre comigo para Gênesis 22. Ele fala de novo sobre essa promessa com o seu servo Abraão. Gênesis 22, versículo 17. Ele diz assim, em Gênesis 22, 17: esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. A sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e em tua semente, fala comigo, semente. Sabe, quando ele fala sobre semente, ele está falando também sobre descendência. Você pode usar uma ou outra palavra, ou semente ou descendência. Ele fala: na tua descendência ou na tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto o quê? O quê? Obedeceste a minha voz. Ele está falando isso para Abraão. Ele fala assim: Abraão, olha, eu já te dei uma promessa lá no capítulo 12, eu voltei a mencionar isso lá no capítulo 15, eu estou aqui com você aqui no 22 falando para você, se você me obedecer, você vai ser então mais numeroso do que você pode imaginar, você vai ser uma bênção, e não só isso, a tua semente será uma bênção para todas as nações. Você será o pai, o patriarca desse povo especial que eu quero começar a formar a partir da tua semente. Agora, a gente não sabia, ou melhor, na verdade, Abraão não sabia naquela época, mas a verdade é que através da linhagem, da semente de Abraão, viria então Abraão, depois vem Isaac, depois vem Jacó, e depois você segue lá até chegar em Davi, e depois de Davi você segue até chegar lá para a linhagem de Maria e de José, e daí vem Jesus para ser a bênção para as nações. Jesus, o desejado das nações. Faz sentido o que eu estou falando? Então aqui você começa a entender: então era isso. Mas olha só o que ele continua, Deus falando, não só para Abraão, mas para a próxima geração dessa semente. Agora vai comigo para Gênesis 26. Agora não é mais Abraão, é o filho de Abraão. Isso aqui são palavras para Isaac. E o Senhor Deus começa a falar a mesma coisa agora para o filho de Abraão, Isaac. Versículo 4 de Gênesis 26. Ele fala: Isaac, eu tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e eu lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência, fala comigo, semente, todos os povos da terra serão abençoados. Por quê? Versículo 15, ele fala assim: Isaac, eu vou te abençoar porque Abraão, o quê? Me obedeceu. Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus decretos e as minhas leis.
Então você pode falar, até eu entendi que o povo especial era um plano de Deus. Deus queria começar esse negócio chamado Nação Santa, esse povo que era o povo escolhido, a propriedade particular e peculiar de Deus. E ele olha lá para Ur e ele vê então um jovem, ou talvez ele não era tão jovem assim, mas um homem chamado Abrão, e fala: Abrão, vai ser você, eu escolho você. Se você sair da tua casa, da tua zona de conforto, e simplesmente crer naquilo que eu estou te falando, você vai ser abençoado e tua semente será abençoada. Abraão, o pai da fé, ele age em fé, ele dá um passo de fé, e depois vem Isaac. Isaac continua recebendo daquilo que o seu pai tomou de posse do Espírito, e ele fala assim: você também é parte desse povo especial. Agora você pode pensar, até o Abraão é parte daquilo, Isaac é parte daquilo, depois Jacó vai ser parte daquilo, até chegar em Jesus. Que legal, mas aonde que eu entro nesse quadro como um crente do Novo Testamento, vivo aqui em São Paulo em 2018? Paulo já estava nos ensinando sobre isso. Gálatas 3, versículo 16, abre comigo, Gálatas capítulo 3, versículo 16. Paulo, que ele está ensinando doutrina da igreja do Novo Testamento, ele mostra para nós como que tudo isso se encaixa no versículo 16. Paulo fala em Gálatas 3,16: assim também as promessas, fala comigo, promessas. Então, as promessas lá de Gênesis 12, 15, Gênesis 22, Gênesis 26, toda essa linhagem, essa linha de registro das promessas, ele fala: todas essas promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. E ele aponta, a Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, ou plural, mas as Escrituras nos dizem ao seu descendente, singular, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Cristo é a semente que abençoa as nações. Cristo é o descendente que recebe a herança de tudo que o pai Abraão foi prometido. Cristo é a pessoa que nele, na pessoa de Cristo, nós entendemos o que significa ser um povo especial, uma propriedade peculiar, uma nação santa, um sacerdócio real, uma geração eleita. E você pode falar até, mas eu sabia disso, que Cristo é isso, mas ainda não responde minha pergunta, e eu? Onde que eu me encaixo nisso? É só você olhar para o mesmo capítulo e você descer lá para o versículo 29, lá no final diz assim: e se vocês são de Cristo, quem é de Cristo aqui? Levanta a mão. Então Paulo está se referindo a você, ele fala: se você é de Cristo, vocês são descendência de Abraão e herdeiros segundo o quê? Promessa. Qual promessa? A promessa que você faz parte de um povo especial. Fala comigo: o Senhor Deus prometeu e Ele cumpriu em Cristo Jesus, e por isso eu sou o povo especial. Faz sentido? É assim que isso se encaixa teologicamente. Então, como é que eu fui parar para se tornar, então, como que eu me dei conta agora sou um povo especial? A única coisa que eu fiz foi uma oração lá no altar aquele dia, pedindo para Jesus entrar no meu coração, e agora eu sou um povo especial. Assim como os judeus foram escolhidos, sim. Eu sou uma nação santa, separada para Deus, para uso exclusivo, para um propósito sagrado, sim. Assim como os judeus tinham sido, é verdade. Você é a geração eleita, você é a geração que Ele escolheu. Cara, eu pensei que eu estava escolhendo Ele. A gente já falou sobre isso. A gente nunca escolhe Ele antes dele escolher a nós. Lembra disso? Ele escolheu as circunstâncias para você poder ter a maior probabilidade para simplesmente dizer sim. Você não chega no Evangelho simplesmente com o teu próprio esforço. Não, o Senhor escolheu te constranger com a sua graça para que você viesse chegar a um ponto onde você diz sim. Como que Ele faz isso? Ele põe as pessoas que Ele pôs ao teu redor para te levar para o Evangelho. Talvez foi tua mãe, talvez foi tua avó. Ele levanta pessoas para orarem por você. Quantos aqui são fruto de oração da tua avó, do teu avô, da tua mãe, do teu tio? Todo mundo. Você não tem a mínima noção quantas pessoas estavam orando por você. Eu amo quando eu começo a entender. Sabe que quando eu vou para alguns lugares, tem algumas senhoras que falam assim: eu estou orando por você desde que você nasceu. Sério mesmo, tia?
Tem senhoras aqui nessa igreja que me viram literalmente nascer e crescer, e eu sei que elas oram por mim todos os dias, e oram pela minha família, e pelos meus filhos, e pela minha esposa, e eu sei que aquilo que nós estamos vivendo é fruto daquilo que o Senhor preparou e escolheu para que eu tivesse um ambiente propício a simplesmente dizer sim, e eu digo sim para Ele todos os dias, sim Deus, então a gente pensa, eu que estou escolhendo Deus. Você está escolhendo Deus, mas na verdade Ele que te escolheu antes. Faz sentido? Então aqui a gente começa a entender, Deus, como que isso funciona? Eu fiz uma oração, eu pensei que eu te escolhi, agora eu sou nação santa, eu sou um povo especial, e o Senhor começa a nos levar de volta para o exemplo de Abraão. Sabe, Abraão é o pai da fé, você lembra disso? Você escutou isso na escola dominical, Abraão, pai da fé. Agora, por que ele é o pai da fé? Ele é o pai da fé porque ele está lá um dia, numa cidadezinha chamada Ur, fazendo o que ele estava fazendo, sem noção de que existiria um chamado esperando a ele, e de repente vem a voz de Deus e fala: Abraão, sai da casa da tua parentela, pega as tuas coisas e vai embora. Aonde, Deus? Vai embora, que eu vou te falar, mas eu te garanto uma coisa, eu vou te abençoar e as pessoas serão abençoadas através de você. Mas para onde que eu vou, Deus? Só pega as tuas coisas e vai embora. Sabe, eu admiro Abraão pelo fato que ele não sabia aonde ele estava indo. E eu comecei a entender que Jesus também, ele segue esse padrão, porque esse padrão não é um padrão de Abraão, é um padrão do reino. O reino, quando ele te convoca, ele não te traz garantias. Jesus nunca te trouxe garantia. Jesus chega, assim como Bonhoeffer, de uma maneira tão bonita expôs, a graça valiosa é o chamado de Jesus, e ao som do chamado faz com que você largue as suas redes e simplesmente o segue. Você não entra numa negociação para ver FGTS, seguro de saúde, férias, 13º, isso não existe com Jesus. Jesus entra na tua frente e fala: me siga. E ele vira as costas e ele começa a andar. Você não tem, calma, me explica melhor. Não existe isso com Jesus. Quando o reino te convoca, ele vem com um convite: sai da tua casa, sai da tua zona de conforto. Se você necessita ou carece, se tua alma é tão frágil que carece de explicações e garantias, ele fala: você não consegue viver o kairos que eu tenho para você. Faz sentido? Então quando ele vem, simplesmente larga o que você está fazendo e vai. Essa é a graça salvadora. E quando você começa a entender como Abraão, ele funcionou, você começa a falar: uau, Abraão, você era sinistro, cara. Porque você não é um cara que simplesmente fala: Abraão, ele pegou, fez a malinha dele, saiu andando. Abraão, você sabe o que quer dizer ele pegar as coisas dele, por todos os seus funcionários, todo mundo, para empacotar as coisas, ele explicar para todo mundo, fazer as festas de despedidas e falar: agora a gente está indo embora. Até aí tudo bem, mas a pergunta lógica: para onde que vocês vão? Não sei, só sei que aqui eu não posso ficar. Esse é um homem de fé. O homem de fé é um homem que fala: eu não sei para onde Deus está me chamando, eu só sei que eu escutei a voz dele. O homem de fé é o homem que fala: o Senhor me deu uma direção específica, que eu não posso ficar aqui, o próximo passo eu não sei, eu só sei qual que é a direção atual. Sabe, a verdade é que se você não consegue ser fiel no momento, sabe, obediência que é tardia é desobediência. É o que minha esposa fala para o meu filho: Zeke, obediência tardia é desobediência. E é a mesma coisa para nós adultos. Deus, calma aí, eu vou te obedecer, só que eu preciso de garantias. Eu vou te obedecer, mas deixa eu botar as coisas em ordem aqui nas minhas economias. Eu vou te obedecer, mas primeiramente deixa eu achar uma namorada. Eu vou te obedecer, Deus, mas deixa eu fazer meu primeiro milhão. Eu vou te obedecer, Deus, mas primeiro aqui deixa eu ver essa questão da minha aposentadoria. Deus fala assim: não, é obediência na hora, você vem. Faz sentido? Eu tenho certeza que eu estou vivendo coisas que nem talvez eram planejados para que eu viesse viver, mas porque pessoas titubearam, caiu no meu colo. Para pensar. Se você for falar assim: Deus, eu estou fominha para viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim, o momento que o Senhor me convidar, eu digo sim. Eu preciso de, eu estou aqui. Você nem sabe para quê, só que você está, estou aqui, Deus. Esse tipo de atitude atrai bênção. Faz sentido? É esse tipo de coração que os discípulos tiveram. E quando Jesus veio, ele falou assim: me siga. Eles largam tudo que estão fazendo, e a única coisa que eles fazem, eles começam a seguir, porque algo testifica no teu espírito. Quantos aqui já sentiram algo que testificou no teu espírito?
Agora você vem para o culto, você sente algo que testificou no teu espírito, você sai do culto, o inimigo vem e fala assim: mas isso é uma loucura, cara, não é tanto assim, cara, mas veja bem, vamos ser um pouco mais racional. Quantos já experimentaram isso? É por isso que quando o Espírito Santo fala com você, você age na hora. Porque se você não agir na hora, vai vir dúvida, e vai vir a racionalidade, e vai vir o ceticismo, vai vir a incredulidade, e vai vir as pessoas falando: calma aí, veja bem, não é bem por aí, mas calma aí, isso é fanatismo. Quem já escutou isso? Abraão não dá ouvido para os seus pais, não dá ouvido para os seus amigos. Ele fala assim: eu vou pegar minhas coisas e eu vou. Para onde você vai, Abraão? Eu não sei. Eu sei que eu escutei uma voz, e eu sei que essa voz falou que eu não posso ficar onde eu estou. E sabe, para muitos de vocês e para muitos de nós, como Monte Sião, nós precisamos entender que 2019 é mais ou menos isso. Eu não sei o que eu vou experimentar em 2019. Eu não sei o que a minha família vai passar em 2019. Eu não sei o que a Monte Sião vai se deparar em 2019. Só sei o que a gente não vai fazer. Nós não vamos fazer as coisas que nós fizemos em 2018. Porque eu creio que Deus tem uma novidade de vida. Eu tenho que crer que tem algo além. Eu tenho que crer, se Ele fala para mim, dá um passo de fé, eu vou continuar vivendo algo que é melhor do estado atual. Você crê que Deus tem uma coisa melhor do que o teu estado atual? Será que você crê tão forte que você está disposto a sair da tua zona de conforto? Ou você está jogando na retranca para você não perder? Eu odeio jogar na retranca. Eu me sinto perdedor mesmo com o jogo ganho no placar. Eu me sinto como isso aqui. Sabe por que você sente ruim jogando na retranca? E se você não sente ruim, você tem que ser liberto, cara. Porque o natural é você sentir ruim jogando na retranca, porque Deus não te fez para jogar na retranca. Você não nasceu para jogar na retranca. Você nasceu para jogar, para ganhar. E aquilo que Deus está te chamando, como Abraão, Ele está falando assim: olha, eu vou te mostrar que você vai ser para onde você tem que ir. Eu não vou te dar todos os passos, porque se eu te dou todos os passos, aonde está a glória da tua fé? Você tem garantias. Sabe, eu comecei a entender que quando você quer andar, fala assim: Deus, eu quero viver o teu sobrenatural. Quantos querem viver o sobrenatural em 2019? Você quer viver o sobrenatural em 2019? Levanta a mão. Então deixa eu falar uma coisa. Você que levantou tua mão, se você levantou tua mão e você realmente quer viver o sobrenatural em 2019, você vai ter que lidar com o mistério, e você vai ter que lidar com dar passos no escuro, entendendo que a única coisa que você tem de garantia é o que o Senhor falou para você: vai. Não é fácil o sobrenatural, é por isso que não é para todo mundo. Quantos querem viver o sobrenatural em 2019? Tem uns que tipo, agora eu não sei tanto se eu quero, né? Eu comecei a entender que aquilo que faz Abraão ser o nosso patriarca é o fato que ele creu o dia que ele escutou a voz de Deus. Só que uma coisa é você sair naquele dia, a outra coisa é você estar andando no deserto. E aqueles teus amigos, os teus funcionários, a tua equipe, aqueles que são os mais próximos, o teu círculo social, que abraçaram a visão com você, no dia que você falou: eu escutei de Deus, eles estão junto, Abraão, e eles saíram. Agora já faz 5 dias que você está no deserto andando. Você está 5 dias andando, eles também com você, e algum fala assim: ô Abraão, para onde que a gente está indo? Não sei. Você está maluco, Abraão? Eu só sei onde eu não podia ficar. Abraão, para onde você está nos levando? Deus não me falou para onde Ele está nos levando, Ele só falou onde nós não poderíamos permanecer. Faz sentido? Alguns de vocês vão ter que entrar em 2019 com isso. Eu não sei para onde eu estou indo, eu só sei que eu disse sim para Deus. Ele não me garantiu nada. Ele me garantiu que se eu fosse fiel com Ele, Ele seria fiel comigo. É a única coisa que eu tenho de garantia. E uma coisa eu sei: eu não vou ficar vivendo e preso em 2018 em 2019. Amém? Você crê o primeiro dia que você escuta a voz de Deus, você crê para você entrar na vontade de Deus. Agora, para você viver as promessas de Deus, você tem que crer todos os dias. E eu imagino que Abraão estava todos os dias falando assim: olha, eu não sei para onde a gente está indo, mais um dia, é o dia 34, eu não sei para onde nós estamos indo, mas eu continuo crendo. Sabia que Abraão, ele creu o dia 1, o dia 2, o dia 3, o dia 4, o dia 5, o dia 6, o dia 7, ele creu da mesma maneira todos os dias, como se fosse o primeiro dia. Eu comecei a entender que você tem fé em Jesus uma vez para você ter a vida, mas você ter vida em abundância tem que ter fé nele todos os dias. Você crê uma vez para você ser salvo, mas para viver as promessas dele, você tem que
você tem que continuar crendo todos os dias. Abraão não chegaria na sua terra prometida se ele não tivesse fé todos os dias da sua caminhada naquele deserto. Ele teve que ter fé todos os dias. Não foi só o dia que ele sai da terra, porque Deus às vezes ele te leva num deserto para testar a tua fé. Ele fala assim, sabe, é fácil se você falar assim, olha, eu tenho fé que Deus está me chamando para ir para a padaria. Você sai da tua casa, você entra no teu carro, 15 minutos você está na padaria, 10 minutos você está na padaria, você anda, 3 quadros você está na padaria. A gente não está falando dessa jornada, a gente está falando de uma jornada que vai levar um tempo, um bocado suficiente para o inimigo vir e falar assim, você tem certeza, você escutou? Você não acha que isso aqui está um pouco fanático demais? Você não acha que você está sendo um pouco radical demais? Você não acha que você está sendo um pouco desequilibrado? O Senhor te leva numa jornada onde Ele te dá espaço para você ser testado, para você realmente falar, Deus, eu creio a primeira vez, continuo crendo a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, porque eu sei que para que eu venha experimentar as promessas, não é só uma vez que eu tenho que crer todos os dias. Fala comigo, todas as áreas da minha vida, onde eu não estou crendo em Jesus, são as áreas da minha vida que eu não experimento abundância. Eu creio no dia, sabe, quando eu me converti aos 5 anos de idade, eu tive fé. Como que você é salvo? Efésios 2:8, você não é salvo pelas tuas boas obras, você é salvo pela graça, mediante a fé. Faz sentido? Então quer dizer, eu tenho fé. Quem aqui tem fé? Tá bom, você talvez nem tenha fé em Jesus, mas você tem fé. Você tem fé na lei da gravidade, sim ou não? Você acredita na lei da gravidade. Quando você abre o noticiário, você acredita no que eles estão falando. Na verdade, talvez você nem deveria acreditar tanto, mas enfim, quando você olha o teu relógio, você acredita no teu relógio. Faz sentido? Você tem fé. Agora, aonde você direciona a tua fé? O Senhor Jesus fala, para você ser salvo, você pega a tua fé, se direciona na minha graça salvadora. A graça é o agente de salvação. Uma vez que você direciona a tua fé nessa graça salvadora, como que você vive? Agora você tem vida. Como que eu vivo as promessas? Eu obedeço. Para obedecer eu tenho que ter fé todos os dias. E aqui a palavra fala assim, porque o teu pai obedeceu, porque Abraão obedeceste. Faz sentido? É obediência. Fala comigo, fé. Fala comigo, obediência. Agora, como é que eu então, continua comigo aqui, 1 Pedro 2, 1 Pedro 2, versículo 11. Ele fala aqui assim, continuando, amados, eu insisto em que como estrangeiros e peregrinos do mundo, lembra que nós falamos semana passada, nós somos crentes presentes, mas também nós somos crentes peregrinos. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E ele fala, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra o quê? Contra o quê? Deixa eu te falar uma coisa, a tua alma é o teu desafio, não é o teu espírito. Quando você foi salvo a primeira vez, você disse sim para Ele. Ele entrou no teu espírito e justificou a tua velha natureza e te deu um novo nascimento. Você tem uma nova natureza. Quem crê nisso? A única coisa que você precisa fazer é ter fé, crer na graça, pronto, acabou. Teu espírito está salvo, agora a tua alma, ele fala, olha, o problema é na tua alma. Ele diz aqui, como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês, ele fala, eu insisto, que vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Os desejos carnais não vão guerrear contra o teu espírito. O teu espírito é novo, o teu espírito está regenerado, o teu espírito já passou por um novo nascimento, ele está completamente justificado. Então o que lhe resta o inimigo fazer? O inimigo resta guerrear contra a tua alma. O que seria a minha alma, Theo? Bem simples, são os meus pensamentos, os meus sentimentos e os meus desejos. Fala comigo, o meu desafio está nos meus pensamentos. O meu desafio são as minhas emoções. Os meus desafios são os meus desejos. Eu não quero desejar um mal para o outro, mas eu desejo. Eu não quero ter desejos egoístas, mas eu tenho. Eu não quero ter uma emoção de depressão, mas às vezes eu tenho. Eu não quero ter uma emoção de raiva, mas às vezes eu tenho. Eu não quero ter uma emoção de inveja, mas eu tenho esse sentimento. Eu não quero pensar o mal do meu próximo, mas às vezes eu penso. Eu não quero pensar que eu sou superior aos outros, mas às vezes eu penso. O teu problema, o teu desafio, o nosso desafio está nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nos nossos desejos. E é por isso que eu creio que muitas promessas que Deus tem para você para 2019, muitas profecias que você já recebeu, e você está coletando, empilhando elas
numa estante, elas não vão automaticamente pular da estante e cair no teu colo. Eu tenho perguntado, Deus, o que eu tenho que fazer para viver essas profecias? O Senhor, eu falei, Deus, eu acho que a coisa mais automática é eu jejuar e eu orar, porque os violentos tomam, o reino é tomado à força, os violentos se apoderam dele. E o Senhor fala, isso é verdade, tem coisas que você vai ter que fazer isso, mas tem certas coisas que eu estou esperando você tratar a tua alma. Eu estou esperando você se tornar mais saudável. Eu estou esperando você começar a pensar com a mente de Cristo que você já tem. Eu estou esperando você começar a tratar e lidar com essas emoções que não estão alinhadas com aquilo que é reino. Eu estou esperando você começar a passar a ter menos desejos carnais para ter desejos mais espirituais. Porque se você tiver uma alma tratada, você tem um lugar propício para receber as bênçãos. E se eu derramo as bênçãos numa alma que não está tratada, eu corro o risco de te perder. E eu te amo tanto que eu prefiro você perto de mim sem bênção do que longe de mim com bênção. Você está perto de Jesus. Ai, Jesus, estou perto de você. Ai, minha vida, eu queria tantas bênçãos. Fala, que bom que você está perto de mim. Isso aqui é bom, não é o melhor, mas é bom. O que seria o melhor? É você perto de Deus com bênçãos. Mas como que eu consigo estar perto de Deus com bênçãos? Só tem uma solução: alma tratada. É o que Paulo fala em Romanos 12:2, é a renovação da vossa mente, é metanoia, é você começar a falar assim, Deus, a transformação. Por isso que quando você abraça a graça de Deus, você tem que cobrar de si mesmo, eu preciso ter transformação. Eu não posso ter uma graça de Deus que vai ser simplesmente uma isenção de sentimento de culpa quando eu peco. Não, tem que ser um agente que me impulsiona para um propósito divino. Tem que ser um sobrenatural de Deus que me leva para entender o propósito divino que Ele tem para mim, me capacita para cumprir aquilo. Essa é a graça. Então Deus, quando o Senhor fala comigo, que o Senhor está pedindo para que eu venha me abster dos desejos carnais que guerreiam contra a minha alma, logo aí eu já entendo como que eu vou anunciar as virtudes de Cristo. Eu anuncio as virtudes de Cristo quando eu começo, primeira coisa, a tratar minha alma. Porque quando eu começo a tratar minha alma, eu começo a receber então uma esfera de influência para eu poder anunciar essas virtudes. Olha só o que ele diz: vivam, versículo 12, entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem que as boas, versículo 12, 1 Pedro 2:12, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo eles te acusando de praticarem o mal, eles vão observar as tuas boas obras e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Sabe, a coisa que o Senhor está nos mostrando aqui é, olha, se você tratar a tua alma, a tua graça, você como uma nação santa, você como um povo especial, a minha graça na tua vida, ela te salva para que você venha produzir boas obras. Deus, eu quero produzir mais boas. Quem quer produzir boas obras aqui? Levanta a mão. Tá. Se você quer produzir boas obras, o Senhor falando, trata a tua alma. Eu não sei você, mas eu estou entrando em 2019 falando, Deus, eu preciso tratar minha alma. Eu preciso preparar o lugar para receber os downloads, os depósitos, as bênçãos que o Senhor tem para mim. Quais são as bênçãos? Que já está tudo empilhado no teu caderno. As profecias, as promessas. Você estava lendo a palavra outro dia, aquele negócio saltou e você sentiu, Deus está falando isso para mim, só que eu não estou vendo isso na minha vida. Então você anotou no caderno, está tudo lá. Sabe, esse momento do ano, o último mês do ano, é um bom momento para você começar a escutar aquilo que foi profetizado, aquilo que foi prometido, aquilo que o Senhor já falou com você no teu devocional, e você começar a falar, Deus, quando que eu vou viver isso? Quando que eu vou viver isso? Não de um coração de ansiedade, mas de um coração de intencionalidade. Deus, o que eu preciso fazer para viver isso? Eu preciso entrar em mais jejum? Eu preciso me consagrar mais? O que eu preciso fazer? E eu te garanto que tem algo a ver com a tua alma. O Senhor está falando assim, eu quero te preparar para você receber as tuas bênçãos. Quem sabe tem algumas coisas que estão travadas no mundo espiritual, só esperando você tratar essa tua questão de insegurança. Quem sabe tem algumas coisas que estão travadas no mundo espiritual, só esperando você mudar a tua mentalidade de vítima. Quem sabe tem coisas que Deus está segurando, retendo, parado no mundo espiritual, só esperando você começar a tratar o teu coração órfão e começar a entrar na revelação que você é filha, que você é um filho e que você não precisa ficar provando para alguém toda hora o teu valor. Você já é completamente aceito aos olhos de Deus. Imagina um órfão, uma vítima, um inseguro, um arrogante, uma pessoa que tem vingança no coração com as bênçãos de Deus, só causa destruição. Deus fala, eu vou reter. Você trata a alma, eu libero. Eu estou esperando você concordar com a melhor versão que eu já pré-estabeleci para você antes do teu nascimento.
Eu estabeleci um destino para você, eu rebobinei a fita, chegou no teu nascimento, apertei o play e eu falei para você, eu escolhi um destino para você, mas você tem que escolher viver o destino que eu escolhi. E se você diz sim para escolher o destino que Ele escolheu para você, que significa que você vai andar na rota da boa, perfeita, agradável vontade de Deus na tua vida, não tem como você passar por essa rota sem passar pelos pedágios que Deus vem e cobra uma alma sarada. Faz sentido? E o Senhor está falando assim, olha, é isso que eu espero de você. Mateus 5, abre comigo, Mateus 5, Sermão do Monte, muito conhecido, versículo 14. Jesus está ensinando no Sermão do Monte acerca da nossa identidade. Ele fala assim, vocês são a luz do mundo. Fala comigo, eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo, mas Jesus está em você, então você é a luz do mundo. Faz sentido? Então Jesus nos ensina, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia ou um abajur e coloca debaixo de uma vasilha. Fala comigo, vasilha. Ao contrário, ele fala de jeito nenhum. Coloca então essa luz no lugar apropriado, no lugar alto, e assim ela vai iluminar todos os que estão na terra. Olha só o versículo 16, vamos ler isso aqui em primeira pessoa como uma declaração. Só repita comigo, Senhor Deus, que a minha luz venha brilhar diante dos homens, para que eles vejam as minhas boas obras, e ao observarem as minhas boas obras, eles venham te glorificar, ó meu Pai que está nos céus. Você fala assim, olha, você é a luz do mundo. Você não acende uma luz e põe debaixo de uma vasilha, de uma bacia. Não, você põe num lugar bem alto, onde todo o aposento vai ser iluminado por aquela posição. A outra coisa que ele fala é, você é uma cidade construída sobre um monte. Você não consegue esconder, passar de milhas e milhas de distância e fingir que não existe. Não, está lá, está óbvio, está mostrando as boas obras. Assim, brilha a tua luz para mostrar as boas obras, e assim as pessoas, os homens, vão glorificar teu Deus que está nos céus. Sabe, o Senhor está falando que nós temos que mostrar boas obras, nós temos que brilhar essa luz. O Senhor está falando para nós aqui que nós temos que produzir, frutificar e ser dedicado a boas obras, que nem está escrito em Tito 2. Agora, uma outra coisa que ele nos fala em Isaías 60, é uma declaração profética. Abre comigo Isaías 60, versículo 1. Ele diz, levanta-te e resplandeça, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Amém? Agora, vamos orar e declarar isso em primeira pessoa, que nem a gente fez o último versículo. Repita comigo, eu me levanto, eu resplandeço, porque já vem a luz do Senhor, e também vem a glória do Senhor nascendo sobre a minha vida. Eu sei que lá fora as trevas cobrem a terra, eu sei que lá fora a escuridão cobre os povos, mas sobre a minha vida o Senhor virá surgindo, e sobre a minha pessoa será vista a glória do Pai. Amém? Isaías 60. Então, Theo, como é que eu anuncio as virtudes de Cristo? Como que eu anuncio as excelências de Cristo? Que seriam as virtudes e excelências? A paz de Cristo, o poder de Cristo, a graça de Cristo, a misericórdia de Cristo, a piedade de Cristo. Como que eu posso ser essa pessoa como um vitrine espiritual, que eu estou em evidência e as pessoas passam e falam, uau, quando elas me enxergam, quando elas observam a maneira como eu vivo minha vida, eles falam, uau, olha só cara, eu vejo glória. Eu sei que não pode ser essa pessoa, deve ser essa pessoa refletindo uma glória de um ser superior. Ela está refletindo a glória do Deus dela. Como que eu consigo tirar essa reação das pessoas que passam pela minha vida? 3 passos bem simples. A primeira está escrito lá em Mateus 5. Ele fala, ninguém acende uma luz e põe debaixo de uma vasilha. O que você tem que focar aqui é o fato que a luz existe.
O que você tem que focar aqui é o fato que Jesus fala que eu e você, nós somos a luz do mundo. O problema não é a luz, o problema é a vasilha. Não questiona a luz, detecte a vasilha. Cadê essa vasilha? O que são vasilhas? Vasilhas são cobertas, que são mentiras, que são ideias falsas, que são falsas identidades, e aquilo tenta abafar a tua luz, e você não percebe, você permite com que vem vasilha, em cima de vasilha, em cima de vasilha, e de repente você é aquela vela que está debaixo do sofá, e as pessoas estão perguntando, por que está tão escuro aqui? Já não basta estar escuro lá fora, aqui dentro de casa também tem que estar escuro, e você fala, não, eu sou a luz, mas você é a luz. O desafio não é se a minha luz realmente ilumina. O desafio é por que eu permito a minha luz ser sufocada por vasilhas. O que seriam vasilhas? Vasilhas são qualquer pensamento que você pensa acerca de si mesmo, que Deus não pensa acerca de você. Isso são vasilhas. Você não, se você tiver que anotar alguma coisa ou lembrar de alguma coisa, só lembra disso. Você nunca vai conseguir chegar no teu destino pensando pensamentos que Deus não pensa acerca de você. Você nunca vai conseguir chegar para o teu propósito sem acreditar naquilo que Deus acredita de você. Ah, eu acredito que eu sou uma vítima. Deus fala, eu não acredito isso de você, eu acredito que você é vitorioso. Ah, eu acredito que eu sou um pecador, que eu sou um pecaminoso, eu sou um trapo. E Deus fala assim, não, eu não acredito nisso. Eu estou falando para você que você é perdoado, que você é totalmente justificado, que você é completamente aceito, que você é meu filho amado. Se você começa a batalhar essas questões de identidade, eu acredito que eu não faço parte dessa aliança, porque eu não sou judeu. E o Senhor está falando assim, não, eu acredito que você faz parte dessa aliança, porque em outro tempo você não fazia, mas você está num tempo como este, e você é uma nação santa, você é um povo que eu escolhi. Você não vai conseguir anunciar as virtudes se você não consegue se cercar das verdades acerca da tua identidade. Faz sentido? Então quais são as mentiras? E se eu fosse você também, aproveita e faz uma lista das mentiras que tem rondado na tua cabeça. Você vai repetir o que o teu pai fez de errado, você vai repetir o que o teu avô fez de errado. Não adianta, na tua família tem esse negócio, você vai repetir esse erro. Não adianta, aquele teu passado te condena. Não adianta, você pode estar vivendo para Jesus, mas não apaga o que você fez 10 anos atrás. Não adianta, você é incapaz, você não tem talento suficiente para chegar onde você tem que chegar. Não adianta você tentar. Quais são as mentiras que você está escutando? Quais são as mentiras que você permite o inimigo vir como vasilhas para tampar a luz que você já carrega dentro de você, se é que você carrega Cristo, a luz do mundo, dentro de você? Faz sentido? A primeira coisa que tem que fazer para eu anunciar as virtudes de Cristo, eu preciso detectar as vasilhas, as mentiras, eu tenho que eliminar essas mentiras. Eu tenho que começar a olhar na minha vida, aonde existe mentira, aonde que existe, acerca do meu casamento, acerca da criação com os meus filhos, acerca dos meus negócios, acerca dos meus estudos, acerca do meu ministério, acerca, sei lá, do teu relacionamento com teu pai, com tua mãe, do relacionamento com teus filhos, seja o que for, você fala assim, aonde existe mentira, aquilo que não é de acordo com aquilo que Deus fala acerca dessa situação tem que ser eliminado. São vasilhas que tentam tampar a tua luz. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele diz, levante e resplandeça. Levanta-te e resplandece. Ele está falando assim, olha, não é questão de você sentir, guiado pelo Espírito, para você se levantar, sabe, às vezes você vai sentir, às vezes você não vai sentir. Não muda o fato que ele falou, levanta. Às vezes vai ter um orguinho do lado aqui no fundo que faz tudo ficar mais ungido. Às vezes você vai estar no seco, no silêncio. Às vezes você vai estar num culto. Às vezes você vai estar no meio da avenida. Às vezes você vai estar no meio do shopping. Às vezes você vai estar em casa. Às vezes vai ter uma atmosfera. Às vezes não vai ter atmosfera. A verdade é que ele fala, tô nem aí, levanta. E Deus, o que eu faço quando eu levanto? Resplandece. Resplandece o quê? A luz que você carrega dentro de você. Faz sentido? A gente é muito religioso, nós evangélicos, a gente pensa que as coisas têm que estar naquele clima. É tanta besteira na nossa cabeça que o inimigo, ele capitaliza em cima dessas coisas. Ah, mas tem que ter tal canção cantando, tem que ter os irmãos fazendo isso, tem que ter, para ele se mover. Não, ele se move quando ele quiser, é só você se levantar.
Ele pode se mover no meio, sei lá, do teu trabalho, Ele pode se mover no meio do ônibus, Ele pode se mover através de você no metrô, Ele pode se mover no supermercado, Ele pode se mover com você na academia, Ele pode se mover através, sei lá, dos teus estudos na faculdade. É só você se posicionar. O Senhor está falando, em 2019 você vai começar a se levantar, você começa a dar a tua cara a tapa, ou você vai começar a falar assim, calma, veja bem, isso aí é muito invasivo, isso aqui é um pouco agressivo, veja bem, as pessoas vão pensar que eu sou um evangélico fundamentalista, isso aí é politicamente correto. Meu irmão, eu estou nem aí se é politicamente incorreto, se é biblicamente embasado, é o que você tem que estar fazendo. Tem uma mordaça chamada politicamente incorreto na boca da igreja de uma geração. Estou vendo, está cheio de adolescente, eu vou falar mesmo, está cheio de adolescente que ama Jesus, é apaixonado por Jesus, mas não percebeu que foram doutrinados para pensar anticristo. Então levanta a mão no culto, mas defende coisas nas redes sociais, e você fala, cara, você não lê a Bíblia? Você não tem um raciocínio lógico, crítico, para entender que isso que você está defendendo é contra aquilo que você adora no culto? Mas ele está amordaçado porque é politicamente incorreto. Você está falando, posicionamento, levanta, resplandeça. Sabe, uma outra maneira que eu vejo que as pessoas não estão se levantando é porque as pessoas têm medo. Eu quero ser usado pelo sobrenatural, só que você não quer passar carão. Deixa eu falar uma coisa, não existe você viver o sobrenatural sem passar carão. Eu passo carão direto, eu erro palavras de conhecimento constantemente. Eu oro por pessoas que não são curadas constantemente, mas eu acerto constantemente, porque eu não paro de tentar. Michael Jordan, um dos meus heróis da fé. Demorou para pegar essa, hein? Michael Jordan, um dos meus heróis da fé, ele falava, você erra todo arremesso que você não chuta. Você não cura toda pessoa que você não ora. Você não entrega uma palavra para toda, você erra a palavra de conhecimento para toda pessoa que você não entrega uma palavra. Eu comecei a entender Deus, sabe, o Senhor está falando assim, levanta, vai lá e pergunta, não fala assim, se Deus quiser Ele vai curar. Deus quer curar, desde quando Deus não quer curar? É a vontade de Deus, hoje eu quero tacar câncer em alguém. Você acha que Deus é isso? Você está maluco, cara? Que tipo de teologia doida que você tem? Você pensa que Deus não quer curar, que Deus não quer libertar? Deus quer, Ele está esperando alguém para ser o agente que vai se levantar e deixar a luz resplandecer através dele e através dela. É isso que o Senhor está esperando. Mas Theo, mas isso aqui é uma coisa assim um pouco esquisita. Cara, não, abraça tudo que é esquisito. Quando você abraça o que é esquisito, ele deixa de ser esquisito. Olha no olho mesmo, chora, fica lá olhando. Não desvia o olhar, abraça para valer. Vai lá e pergunta, não fala assim, deixa, o cara pediu oração, outro dia o cara pediu uma oração, daí um outro cara que estava comigo orou e falou assim, Deus, cura aqui a perna do fulano, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Fala, que Deus te abençoe, caramba, volta aqui, mano. Pergunta para ele se curou. Não, no tempo de Deus. Que tempo de Deus é agora? Até, mas e se ele não for curado? Se ele não for curado, conviva com o mistério. Só não fuja da tensão. Não viva se esquivando do chamado de Deus. Levanta-te. Não viva se omitindo e sendo apático, um crente político que fala, se for da vontade de Deus, as coisas vão melhorar. As coisas não vão melhorar se você não se levantar. As coisas não vão melhorar se você não se posicionar. As coisas não vão melhorar, as pessoas não vão começar a receber essa luz se você não começar a se pôr numa posição para resplandecer a luz. Então, independente se você tem sentimentos ou sem sentimentos, você é um crente, você não é guiado por sentimentos. O justo é guiado pela... Você tem que ter fé naquilo que você leu. O que você leu? Que você é a luz do mundo. Isso para mim já é ponto passivo. Eu sou a luz do mundo. Eu vou levantar e alguma coisa vai ter que acontecer. Fala para quem é do teu lado, eu vou me levantar e falar, alguma coisa vai acontecer. Amém? Glória a Deus, olha só. E número 3, não fique intimidado ou desanimado pela escuridão. Sabe, a palavra fala que eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas fala comigo, mas sobre mim o Senhor virá surgindo. O que significa isso? Significa que o foco desse versículo não é escuridão nem trevas. O foco desse versículo é o fato que sobre você o Senhor virá surgindo. Esse é o foco. O foco é que o Senhor está dizendo, a escuridão e as trevas, eles sempre estiveram lá.
Às vezes a escuridão começa a aumentar, às vezes dá uma trégua, às vezes aumenta mais, às vezes dá uma trégua. Você deve ter uma opinião acerca da escuridão que está lá hoje. Deve ser o final dos tempos. Deve ser, sei lá, o apocalipse chegando. Você pode estar certo, você pode estar errado. Para mim não muda o fato que sobre mim a glória do Senhor está vindo surgindo. Para mim é o foco. A glória do Senhor vem surgindo sobre a minha vida. Esse é o meu foco. Tem gente que vê tanto capeta em todo lugar que consegue, tem dificuldade em ver Deus nas coisas. Você entra numa reunião, você não consegue detectar a nuvem da glória, mas você consegue detectar a Jezabel, o Zé Pilintra, a legião. Você já sabe o nome todo aqui. Não, aquilo lá é Zé Pilintra, aquilo lá é uma Jezabel. Olha como ela me olhou. É Jezabel. Você vê demônio em tudo, cara. Quando eu era criança, teve uma onda que era demônio para tudo quanto é lugar. Você lembra dessa época? Era demônio na Disney, era demônio no McDonald's, era demônio na Nike. Pô, meu, Nike, velho. Eu amo Nike. E o Natal tá chegando. Mas, cara, era demônio para tudo quanto é. A vida era uma droga. Tipo, cara, eu era aquele garoto que eu ia pra escola, não podia fazer nada. Mas você não pode escutar isso, porque é demônio. Você não pode assistir isso, porque é demônio. Você não pode vestir essa camiseta, porque é demônio. Terminou, vamos lá pro Mac. Não posso pro Mac, por quê? Porque é demônio. Você assistiu aquele filme da Disney? Não, é demônio. É tudo, é nova era, é demônio. Você também tá rindo, você queimou CD. Eu sei que você queimou CD. Você queimou o CD. Fez aquela pilha, tacou óleo, dançou ao redor da fogueira. Não, isso você não fez, porque isso é demônio. Mas Deus olha a sinceridade do teu coração. Só que o que eu sinto é que, sabe, o Senhor está falando assim, tudo bem, está cheio de demônio lá fora. Mas já parou para pensar que quando Lúcifer caiu nessa terra com seus demônios, ele levou 1/3 dos céus, os anjos caídos são demônios. Você sabia disso? O que significa, se você for bom de matemática, que se 1/3 é demônio, tem 2/3 que são anjos. Então, para cada um demônio que você está vendo, você deveria estar vendo 2 anjos. Nem tudo é demônio. E o Senhor está falando, olha, se você conseguir focar na glória que vem sobre você, sabe como que você consegue não ser intimidado com a escuridão lá fora? Como que você consegue não ser intimidado com as trevas? É quando você foca aquilo que é a glória de Deus. E quanto mais você contempla a glória de Deus, mais você reflete a glória de Deus. Quanto mais você reflete a glória de Deus, mais você vai de glória em glória e você se torna aquilo que você adora. Como que eu vou começar e continuar a brilhar essa luz de Jesus? Quando eu olho para Jesus em tudo. Eu escolho ver Deus em tudo. Eu escolho ver sempre alguma coisa. Mas o mundo está indo de mal a pior. Mas Deus tem uma igreja gloriosa. Nunca antes na história do Brasil a igreja evangélica foi tão forte. Mas o Brasil está numa crise. Mas nunca antes a igreja esteve tão unida. Você precisa ver esperança em alguma coisa. Senão você vai ser engolido pela intimidação das trevas. E por final, como que a minha identidade me aponta ao meu destino? Ele está falando sobre uma geração de identidade. A nossa série é para um tempo como este. Eu comecei falando sobre 3 coisas que devem estar em equilíbrio e em tensão, balanceando o teu andar espiritual. É o meu propósito, a minha intencionalidade no meu propósito, é a minha consolidação de identidade. Mas ao mesmo tempo eu preciso discernir os tempos. Mateus 9, abre comigo, é o último versículo hoje. Mateus 9, versículo 14. Nós vamos terminar com esse versículo, diz assim: então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que nós jejuamos e os fariseus também, e muitas vezes os teus discípulos não jejuam? E disse Jesus: porém, porventura andar tristes os filhos das bodas, ou os amigos do noivo, enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o noivo, então eles jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura.
ninguém se deita, ninguém derrama vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas derrama vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Agora, eu queria que você entendesse, isso aqui são os discípulos de João Batista chegando para Jesus, questionando Jesus. Lembra, João Batista, primo de Jesus, aquele que veio preparar o caminho, que estava no deserto gritando: arrependei-vos, está chegando o reino de Deus. João Batista, ele era um caso à parte, é o homem de Deus, o maior dos profetas, é João Batista. Agora, João Batista sai de cena, e os discípulos de João Batista, talvez eles estão meio perdidos, eles estão olhando, e eles começam a observar: calma, aqui lá são os discípulos de Jesus, nós somos os discípulos de João Batista, a gente sempre jejua, eu nunca vi aqueles caras jejuando, esses caras na verdade estão só fazendo festa, comendo, bebendo. Eles vão para Jesus e falam assim: ei, a gente jejua, até os fariseus jejuam, vocês nunca jejuam. Jesus responde, e a resposta de Jesus tem a ver com tempo. Fala comigo, tempo. Para um tempo como este. Jesus fala, você tem que discernir o tempo. Basicamente ele fala, o tempo em que os noivos, os amigos dos noivos estão com o noivo, não é tempo de jejum. O dia que o noivo sair de perto dos amigos dos noivos, aí é tempo de jejum. Se você não discerne os tempos, você acaba como discípulo de João Batista. Eles não entenderam que João Batista tinha saído de cena agora, e agora era Jesus. Uma coisa bem básica que eles não entenderam é que João Batista veio preparando o caminho. Quando Jesus chega, ele fala: eu sou o caminho. Só ali era suficiente para eles entenderem. Houve um shift, houve uma mudança. Não é a mesma coisa. O que a gente fazia no passado não é o que Deus está fazendo neste ano. Eles não entenderam aquilo, eles não tinham sensibilidade para entender os tempos e as estações, eles não entenderam o fluir do Espírito, eles não entenderam como era o movimento das águas. Então eles falaram: olha, é o seguinte, vocês deveriam estar jejuando. Por que você acha que a gente deveria estar jejuando? Ah, porque a gente jejua, os fariseus jejuam, vocês deveriam jejuar. Na verdade, essa acusação, o questionamento, ela estava vindo de um lugar que era nada mais do que uma mecânica religiosa. Eu estava lendo isso, o Senhor começou a falar comigo: tome cuidado para não cair numa mecânica religiosa. Deus, como que eu vou cair numa mecânica religiosa? Você faz as coisas que deram certo para você sempre. Eu lembro numa época que eu jejuava 3 dias e no 4º dia vinha um romper. Eu jejuava 3 dias, no 4º dia vinha um romper. 3 dias, no 4º vinha um romper. E sabe, Deus tem um jeito especial de fazer a gente pensar que a gente pegou Ele. Você já percebeu isso? Ele deixa, vai, 3 dias, 4 te dou romper. 1, 2, 3, 4 te dou romper. 1, 2, 3, 4 te dou romper. Daí você fala: cara, quero descobrir a fórmula. Eu vou até pregar domingo sobre essa fórmula. Daí você chega lá no teu link e fala: meu irmão, você não tem noção, se você jejuar 3 dias, no 4º eu romper. Sério mesmo, vamos fazer isso amanhã, vamos começar. Aí vocês vão, 1, 2, 3, 4. Nada. Cadê o romper? Porque ele já está te protegendo de você cair num mecanismo religioso. Faz sentido? Você não tem a ver com o mecanismo, não tem a ver com a fazer. Sabe, Deus não te fez um fazedor humano. Deus te fez o quê? Um ser humano. Ele sempre quer atacar aquilo que você é e não aquilo que você faz. Se você fala assim: Deus, eu estou com tanta fome por ti, eu jejuo 1 dia, 2 dias, 3 dias, se não precisar jejuar, não tem problema, continuo com fome por ti. Deus fala: e você vai me ter, porque você é faminto. Não é que você está fazendo coisas para se tornar faminto. Faz sentido? E aqui, aqueles discípulos de João, eles estavam numa mecânica, porque eles perderam o fluir. Eu tenho pavor de perder o fluir. Randy Clark falava para mim constantemente. Ele falava assim: Theo, toma cuidado, os opositores do novo mover, na sua grande maioria, são os líderes do mover anterior. Ele falava: Theo, os opositores do novo mover, na sua grande maioria, são os líderes do mover anterior. Por quê? O líder do mover anterior fala: na nossa época era assim, ó, 10 anos atrás a gente vai fazer assim assado, assim assado. E daí quando alguém vem e fala assim assado, tá errado. É o novo de Deus. E se você insiste em fazer na tua maneira religiosa, ele fala: eu não consigo derramar o meu vinho novo em odres velhos.
É por isso que ele está escutando o que eles estão falando. Eles falam: tá, então deixa eu só te explicar uma coisa. Vinho novo vai em odre novo. Vinho novo não vai em odre velho. Eu não desperdiço vinho novo em odre velho, porque se eu puser em odre velho, vai romper e tudo vai para o brejo. O que ele estava falando? Eu estou trazendo uma coisa tão nova para você. Se você não conseguir sair do teu modus operandi religioso e começar a discernir os tempos, você não vai conseguir ter um odre novo para conter o novo mover de Deus na tua vida, na vida da tua família, na vida da Monte Sião e da tua nação. E eu falei: Deus, como que o Senhor pode me proteger disso? Eu preciso, Senhor Deus, estar constantemente fluindo com a tua nuvem. Eu quero estar fluindo com o teu mover. Eu quero estar sendo levado pelo teu sopro. Como que eu posso fazer isso, Deus? E o Senhor começou a falar comigo: não tem a ver com fazer, tem a ver com ser. E você precisa entender a necessidade de você ser tudo aquilo que Cristo pagou o preço para você ser, e você se alinhar com todas as verdades que Ele fala que você é. Porque se você fala assim: Deus, eu entendi agora, eu sou um filho amado, eu sou perdoado, comigo não existe condenação na minha vida, eu sou justificado, eu sou uma nova criatura, eu sou uma nação santa, eu sou um sacerdote, eu sou realeza, eu sou escolhido por Ti, eu sou um povo peculiar, eu sou uma nação santa. Se você consegue entrar na tua identidade em Cristo e você consegue entender os tempos, você sempre vai estar no centro do próximo mover de Deus. Por que eu falo isso? Porque Monte Sião, o Senhor te chamou para você estar sempre no centro do mover de Deus. Essa igreja começou antes de eu ter nascido. Em 1977, no dia 7/7/77, essa igreja começou no mover de Deus. Ela sempre zelou para estar no centro do mover de Deus. A gente vai entrar em 2019 buscando estar no centro da vontade, da perfeita vontade de Deus, no centro daquilo que é o mover de Deus para aquele momento, para o momento de 2019. Eu não quero entrar em 2019 tentando fazer as coisas darem certo como aconteceu e deu certo em 2018. Eu estou errando. Eu não quero cair no mecanismo religioso. E para isso, nós como igreja temos que entender quem nós somos. Porque se nós entendemos quem nós somos, a sensibilidade vem da identidade do ser e não do fazer. A sensibilidade para entender: as águas estão indo para lá, agora as águas estão indo para cá, o vento está soprando para lá, o vento está soprando para cá. Eu quero estar sensível para o mover de Deus. Quantos querem estar sensíveis ao mover de Deus? Fica de pé onde você está. Eu quero orar com você. Eu agradeço a tua paciência. O tempo foi bem mais do que a gente normalmente faz, mas eu sinto que nós tínhamos que terminar. Nós tínhamos que terminar com isso e com uma afirmação dizendo: Deus, nós vamos buscar viver totalmente a nossa identidade em Ti, porque nós não queremos perder o próximo mover, e nós queremos estar no centro daquilo que o Senhor está fazendo. Nós queremos reconhecer o tempo que o Senhor está trazendo sobre a nossa nação. Erga suas mãos onde você está e repita comigo: Senhor Deus, muito obrigado. Eu sou nação santa, eu sou uma geração escolhida, eu sou um sacerdote real, e eu sou um povo especial. O Senhor me levantou para brilhar a tua luz, fazer grandes obras e anunciar tuas virtudes. Eu quero detectar os tempos, eu quero estar sensível àquilo que o Senhor está fazendo, eu quero estar fluindo no teu mover. E para que isso aconteça, eu sei que vai partir de uma identidade consolidada. Eu não quero permitir que haja na minha cabeça, no meu coração, na minha alma, pensamentos, inverdades, mentiras acerca de quem eu sou. Eu não vou pensar nada acerca de mim que o Senhor não pensa acerca de mim. Me dá a tua graça, Senhor Deus. Eu te agradeço pela graça que me impulsiona para o meu destino, e hoje eu me aproprio dela, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda Jesus onde você está.